Gênesis capítulo de número 4. Gênesis capítulo de número 4. Mesmo assentados, mas com toda a reverência e atenção, acompanhemos a leitura do texto bíblico. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então lhe disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Então lhe disse o Senhor: se procederes bem, não é certo que serás aceito; se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua herança hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, e Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra chamava-se Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim era Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Oremos. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Deus, pela palavra que acabamos de ler. Te pedimos que o Senhor novamente aplique a tua palavra aos nossos corações. Que o doce Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, para que possamos entender a tua palavra, e que Cristo, profeta da igreja, esteja, Pai, a nos admoestar, exortar e consolar, nos santificar, nos preparar para o dia glorioso, para as bodas do Cordeiro, Pai. Ensina-nos, Pai, por meio da tua palavra, capacita-nos para que possamos obedecê-la e colocá-la em prática, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já dito, no domingo passado, nós olhamos para o texto de Josué, abrindo essa série de pregações sobre adoração no lar. E olhando então para o texto de Josué, nós aprendemos sobre como somos desafiados pela palavra do Senhor
a entrarmos em aliança com o nosso Deus e tê-lo como Senhor da nossa casa. E a partir disso, então, nós aprendemos sobre renúncia, nós aprendemos sobre santificação, nós aprendemos sobre compromisso. Nós aprendemos, irmãos, como de fato viver para a glória do nosso Deus. E nós aprendemos 3 lições importantes, que se de fato queremos ter Deus como Deus da nossa casa, o Senhor do nosso lar, nós precisamos, em primeiro lugar, abandonar a idolatria. Lembrando que nada e nem ninguém, nenhum projeto, nem coisa alguma, nem qualquer pessoa pode roubar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Quantas vezes nos sentimos tentados a substituir o Senhor? Quantas vezes outros projetos são mais importantes do que o projeto de adorar a Deus? E perceba, no domingo passado eu citei várias coisas lícitas, como casamento, como emprego, como um futuro acadêmico, coisas que são lícitas, mas que não devem usurpar a glória do Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós precisamos santificar a nossa casa. E para isso nós precisamos adorar a Deus em todo o tempo, e nós precisamos investir no crescimento espiritual da nossa casa. Esse é o nosso projeto mais importante. Esse é o projeto que nós devemos dedicar a nossa devoção, toda a nossa atenção. Tantas coisas são mais importantes para nós, tantas coisas nós dedicamos mais tempo, e é necessário lembrar que o projeto mais importante é viver no centro da vontade do nosso Deus. Terceiro, nós aprendemos também, se queremos ter Deus como Senhor da nossa casa, do nosso lar, nós precisamos nos comprometer publicamente, mostrando que somos dele e que estamos em aliança com ele. É importantíssimo, irmãos, termos isso em vista, e percebam o dele e ele em letras maiúsculas propositalmente. Por quê? Porque é justamente apontando para o nome pactual de Deus, nome esse que é citado no texto de Josué, e que aqui também nós veremos que o Senhor é chamado o tempo todo em Senhor em caixa alta, mostrando claramente que ele é e sempre será o Deus da aliança. A pergunta então que ficou para a nossa reflexão foi: realmente nos submetemos à sua vontade e ao seu querer? Lembre que domingo passado eu perguntei isso e rapidamente nós respondemos que sim. E aí eu fui fazendo outras perguntas mais específicas para colocar em prática então essa tese, essa defesa que fazemos. E a grande verdade, irmãos, é porque muitas vezes nós não nos submetemos à vontade do Senhor, tampouco ao seu querer. Cristo pode ser até o Salvador das nossas almas, como de fato cremos, mas muitas vezes Ele não é Senhor das nossas vidas, porque nós não nos submetemos à vontade de Deus. E ficou então esse desafio. Hoje nós meditaremos então no tema a guerra dos reinos, fazendo menção aí à antítese da queda. Esse texto nós já meditamos na série de pregações em Gênesis, nós já olhamos para esse capítulo, tiramos lições importantes, mas tendo em vista que nem todos participam do culto da noite, também que há lições importantes para as famílias da aliança, decidi então rever esse texto, olhar novamente para esse texto e tirar dele outras lições importantíssimas para a nossa vida cristã. Olhando aqui para Gênesis 4, então, nós vemos que Adão e Eva, eles testemunham uma das consequências da queda. Deus havia prometido que em dores daria à luz a filhos. É importante lembrar, irmãos, que pela anatomia do corpo, dores num parto, eles são naturais, essas dores. Mas o texto fala em dores que seriam aumentadas, e alguns comentaristas entendem que a menção à dor aumentada é o fato, por exemplo, de uma mãe ter que ver um próprio filho morrer. Não é natural que essas coisas aconteçam. Normalmente os filhos enterram seus pais. Normalmente os filhos fazem memoriais sobre os seus pais. No texto de hoje nós temos o primeiro homicídio da história. Nós vemos Adão e Eva presenciando uma das consequências mais tristes e dura do pecado que eles cometeram no jardim. Eles enterram o próprio filho. Adão entende, irmãos, o que é o pior aspecto da maldição da terra. Pior do que lavrar a terra, pior do que trabalhar na terra e tirar dela sustento com muito suor. Pior do que isso, irmãos, é você ter que cavar na terra um túmulo para enterrar o próprio filho. Na prática, Adão e Eva eles estão aprendendo duramente quais são as consequências do pecado que eles cometeram. E mais do que também cavar um buraco, enterrar o próprio filho, é ver nessa terra um dos seus filhos tendo que sair fugido, porque as pessoas poderiam tentar vingança contra ele. E mais, a questão mais dura do assassinato de Abel
é que esse assassinato se dá pelas mãos do próprio irmão, o irmão mais velho, aquele que normalmente é o responsável em zelar pelo irmão mais novo. Adão entende que pior do que suar é chorar pela morte do seu filho. Eva entende que pior do que os sofrimentos da gravidez, do que as dores de parto, é ter a dor de um filho que lhe foi tirado, Abel, que depois Deus até a supre por meio de Sete, mas que ausência, que dor no peito ela veio a sentir. Eles estão, irmãos, sofrendo a consequência dos pecados cometidos ali no jardim. Mas é também importante perceber nesse texto, irmãos, que não apenas Adão e Eva, eles veem claramente as consequências do pecado deles cometido no jardim, mas é também importante perceber aqui, irmãos, que eles buscam se relacionar com o Senhor. Por exemplo, Caim e Abel, sem nenhum texto dizendo como eles aprenderam, eles sabem sacrificar ao Senhor. Quem foi que os ensinou a sacrificar diante de Deus? O que nós entendemos é que é o seu próprio pai, Adão, que ensina Caim e Abel sobre a importância do sacrifício. Outra coisa também importante, irmãos, é perceber que quando então Deus concede um outro descendente no lugar de Abel, o que fica muito claro aqui para todos nós é que Eva, ela reconhece que é Deus quem dá filhos. Quase que uma oração parecida com a de Jó, quando ele diz que é Deus quem dá e é Deus quem tira. Apesar desses elementos positivos do texto, o fato é que o pecado e a morte, elas entraram no mundo. Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, a morte ela é um fator presente, e essa morte ela existirá até que Cristo volte e renove os céus e a terra, em novos céus e nova terra, e a morte já não exista no nosso meio. O fato é que nós vemos aqui que os nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus, e ao se rebelar então contra Deus, esse sentimento de rebeldia se espalha sobre toda a terra, e é importante perceber, irmãos, que o mandato era que eles espalhassem a glória do Senhor. O mandato do Senhor é que eles deveriam crescer e multiplicar, mas o ter filhos aqui gera um problema. A descendência de Caim é uma descendência que é rebelde ao Senhor. E claramente nós veremos aqui, irmãos, que há duas sementes muito claras. Nós temos aquela semente que vem de Caim e nós temos aquela semente que vem de Sete. Tanto que o capítulo 5 ele abre então com a genealogia de Adão, e percebam, na genealogia de Adão, aquele que puxa a genealogia é então Sete, e não mais Caim, não mais Abel, mas Sete. Claramente nós vemos, irmãos, duas sementes. E talvez alguém se pergunte: por que, pastor, o senhor está usando a expressão duas sementes? Porque é exatamente assim que o Senhor as chama em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os comentaristas bíblicos, principalmente reformados, aliancistas, vão defender que nesse momento Deus coloca uma inimizade entre duas sementes. Aquela semente que viria da mulher, referindo-se a Cristo e os seus descendentes, e a descendência da serpente. E nós vemos que Caim decide fazer aliança, e a descendência de Caim também, com a serpente, da mesma forma que a descendência de Sete faz aliança com Deus. Não é à toa que o capítulo 4 ele termina, em meio a tantos horrores que nós lemos aqui, feitos por Caim, feitos por Lameque, ele conclui dizendo o seguinte, verso 26... A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Perceba que diferença entre a genealogia de Sete e a genealogia de Caim. Tanto que no capítulo 6, se os irmãos olharem atentamente, nós veremos o seguinte, capítulo 6 de Gênesis: como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A expressão aqui, filhos de Deus e filhas dos homens,
muitos comentaristas entendem que se tratam justamente das duas genealogias, a semente que prefigura Cristo, que é a descendência de Sete, e a semente que aponta para a serpente, que é a genealogia de Caim. Os filhos de Deus aqui são aqueles que descendem de Sete, e as filhas dos homens são aquelas que descendem de Caim. Perceba que Deus ele se desagrada dessa união, porque um povo que temia ao Senhor e um povo que não temia ao Senhor passam a entrar então em aliança de casamento. E o Deus então trará juízo sobre a terra por causa disso. É por isso que o dilúvio vem. Bem, irmãos, há muitos aspectos importantes no texto de hoje e que nós precisamos olhar com calma e paciência para nós entendermos que de fato há uma guerra entre reinos, há uma guerra entre as duas sementes, as duas descendências constantemente estão em conflito, aquela descendência separada para Deus e aquela descendência separada de Deus. O texto então começa nos mostrando as promessas de Deus em ação. Veja, quais são as promessas de Deus em ação aqui que nós vemos? A criação sustentando o homem. Nós vemos que Caim era um lavrador da terra e ele tira da terra o seu sustento, da mesma forma que Abel era pastor de ovelhas e ele tira por meio dos animais o seu sustento. Não apenas isso, antes disso ainda, depois de todos os horrores que acontecem em Gênesis 3, com a queda do homem, o pecado do homem, nós vemos, por exemplo, que não apenas pode-se tirar da terra o sustento necessário, mas a mulher tem filhos. Primeiramente Caim, depois Abel, depois é dado Sete para que se reponha a perda de Abel, e outros filhos foram dados para Adão e Eva, mesmo com um pecado. São as promessas que foram feitas no jardim, ainda acontecendo, porque Deus poderia ter tornado a terra estéril e não ter dado frutos, Deus poderia ter tornado Eva estéril e ela não ter filhos, mas o Senhor mantém os mandatos criacionais ainda em pleno vigor. Mas nós também vemos não apenas as promessas, mas nós vemos também as consequências do pecado. Nós vemos o trabalho duro da terra para se ter o sustento. E nós vemos a mulher sendo auxiliada pelo Senhor para ter filhos, mas também nós vemos a perda de filhos por causa do pecado. Percebam, irmãos, que o texto começa mostrando que apesar do pecado dos nossos primeiros pais, Deus é gracioso com eles, dando-lhe filhos e dando-lhe o sustento por meio da terra. E aí o texto abre então com o sacrifício que foi dado ao Senhor. Deixando bem claro, irmãos, que Adão ensinou seus filhos a devolverem as primícias do fruto do seu trabalho ao Senhor. Da mesma forma que a mulher reconhece que é Deus quem dá filhos no final do texto, o texto começa mostrando que eles reconhecem ou deveriam reconhecer a boa mão do Senhor dando fruto da terra. Por que deveriam reconhecer? Porque claramente Abel reconhece a mão do Senhor, enquanto Caim não reconhece. O texto deixa bem claro isso, irmãos, quando fala, por exemplo, aconteceu, verso 3, que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Muitos discutem, mas porque Abel deu sacrifícios e Caim deu apenas frutos da terra. Não, irmãos, ambos os sacrifícios aparentemente são semelhantes, porque Caim ele dá do fruto daquilo que ele tem tirado da terra. O seu sacrifício envolve o ofício que ele tem. O problema é que nós veremos, e veremos mais à frente ainda mais, nós veremos aqui que, por exemplo, enquanto Abel ele trouxe das primícias do seu rebanho, quando fala do sacrifício de Caim, diz somente o seguinte: do fruto da terra, trouxe o Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não há uma ênfase de Moisés mostrando que Caim trouxe o melhor do seu trabalho. O que parece é que Caim ele cumpre um mero rito, e o seu coração obstinado, pecaminoso, ficará ainda mais evidente quando ele planeja a morte do seu irmão. Quando o Senhor então o adverte, ele continua contumaz e rebelde na prática do pecado. E depois, quando ele mata o próprio irmão, ele ainda é insolente, ele ainda é atrevido com Deus.
Diferentemente de Adão e Eva, que pecaram sim contra o Senhor, mas quando eles são questionados sobre o que eles fizeram, eles mesmo, apesar que eles não confessam, né, eles põem a culpa no outro, um botando a culpa no outro, mas eles não fogem do confronto sobre o pecado. Caim já chega aqui e fala: por acaso eu fui posto como guardião sobre a vida do meu irmão? Por acaso eu deveria dar conta de onde ele está? Perceba que Adão, apesar do que fizeram no jardim, ele e Eva, eles buscam agradar ao Senhor, eles buscam estar em aliança com o Senhor, tanto que Eva o chama por seu nome pactual. Se você perceber isso no verso 26, ela vai dizer exatamente isso. Verso 25, né? Tornou Adão a coabitar com sua mulher, lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente no lugar de Abel. Quando nós olhamos no capítulo 4 ainda, no primeiro verso, nós vemos que ela reconhece a boa mão do Senhor quando dá o mesmo testemunho, dizendo o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então lhe disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Ela reconhece que é Deus que dá todas as coisas. E é interessante, irmãos, perceber os nomes que são usados nesse texto. Lembrando que o nome Eva não é o primeiro nome da mulher de Adão. O primeiro nome foi Varoa. Ela recebe o nome de Eva após a queda. E aqui ela dá uma grande importância aos nomes. Por exemplo, o nome Caim quer dizer adquirir, obter, possuir. E é muito condizente, claro, com aquilo que simboliza aquela criança. Ela adquiriu aquela criança com o auxílio do Senhor. Claro que ninguém hoje vai colocar o nome do filho de Caim por causa da história bíblica. Mas que ele tem um significado profundo e bonito, ele tem. O nome Abel quer dizer vapor, hálito, né? Aquilo que Deus traz como frescor, né? Um novo renovo. Só que os nomes, irmãos, dão uma pista daquilo que está por vir. Caim, para adquirir, para obter, para possuir aquilo que ele queria, que era a atenção do Senhor, está disposto a fazer tudo, inclusive, por mais incoerente que seja, matar o próprio irmão. E Abel, ele passa por essa vida quase que como um vapor, porque é muito rápida a sua existência, uma vez que a sua vida foi ceifada pelo seu irmão. Outro fato que está muito claro aqui no texto é que Caim não deseja estar em aliança com o Senhor. Ele é chamado a sacrificar a Deus, mas o seu desejo é fazer aliança com a serpente. Isso fica muito claro quando ele decide não ouvir o Senhor, e ele então ouve os desejos da serpente, ainda que ecoam do jardim. O desejo de rebeldia, de desobediência. E ele decide então desobedecer o Senhor. Perceba, irmãos, que a batalha que foi profetizada em Gênesis 3,15, ela está em curso diante de nós. Quando a mulher e a serpente, a descendência da mulher e a descendência da serpente estão em guerra. Isso fica muito evidente com Caim e Abel. Caim pertence à serpente, Abel pertence ao Senhor. Mesmo Adão e Eva tendo sido restaurados pelo Senhor, há duas sementes distintas no seio do lar pactual. O que Caim, irmãos, fez é tão abominável que resulta em algumas coisas. Por exemplo, a morte passa a ser conhecida por causa do pecado de Caim. Outra coisa também, o princípio da primogenitura, né, o favoritismo do primeiro, é rejeitado. E esse tema ele é importantíssimo nesse livro. Por quê? Porque grande parte, se não todos os primogênitos, eles são rejeitados. Basta você lembrar das histórias bíblicas. E você verá que os grandes personagens de Gênesis, especialmente, não são primogênitos. Não são. E nós vamos lembrar claramente, ao falar em guerra entre irmãos e falar sobre primogênitos e não primogênitos, é óbvio que nós vamos lembrar dos gêmeos, Esaú e Jacó. Onde havia dentro do ventre de sua mãe uma guerra entre nações. E onde o primogênito Esaú nasce, Jacó nasce segurando o seu calcanhar. E se instala mais uma vez uma guerra dentro da casa ali
dos patriarcas, quando Esaú e Jacó fazem de tudo pela primogenitura, especialmente Jacó, o enganador, como ele era conhecido. Outra coisa também, irmãos, é que o que Caim faz é tão abominável que a genealogia de Adão não começa com Caim. A genealogia de Adão, em Gênesis 5, começa com Sete. Percebam que em um só dia, Adão e Eva perderam 2 filhos. Aquele que foi morto e aquele que foi exilado. Por isso a necessidade de um outro filho, para que seja reposta não somente a genealogia deles, mas a alegria dos pais em terem filhos. E é interessante, irmãos, que há elementos muito parecidos com o jardim também nesse texto. Quando, por exemplo, Deus investiga, aqui no capítulo 4, verso 9 e verso 10, inquirindo, perguntando a Caim o que havia acontecido com Abel, e Caim não assume a culpa. A mesma coisa aconteceu também no jardim, quando eles são inquiridos, Adão e Eva, e eles colocam a culpa no outro. E, acima de tudo, colocam a culpa em Deus. O fato também de que Caim passa a ser maldito, isso já havia acontecido com os nossos primeiros pais. Quando não apenas eles são expulsos da presença de Deus, mas a terra é considerada maldita e recai sobre a criação a maldição. É interessante que Caim, ele é o retrato do que aconteceu no jardim. Porque uma das ênfases no jardim era a dificuldade de lavrar a terra. Bem, Caim é lavrador de terra. E da mesma forma que os nossos primeiros pais foram expulsos da presença do Senhor, Caim também foi expulso da presença do Senhor. Caim, ele retrata em muitas coisas aquilo que aconteceu na terra, aquilo que aconteceu no jardim. E tudo isso, irmãos, porque Abel desejava agradar o Senhor e Caim não desejava a mesma coisa, ele desejava apenas cumprir ritos. E quantas vezes, irmãos, nós queremos apenas cumprir ritos? Quantas vezes a nossa preocupação não é agradar o Senhor, mas cumprir ritos? Perceba que só nessa introdução nós aprendemos coisas importantíssimas sobre o contexto que nós temos aqui. Mas eu queria aprofundar ainda mais sobre o sentido, a motivação de Moisés nos trazer essa história, e especialmente ao trazer essa história, trazer elementos que são importantes para todos nós e que são didáticos e edificantes para todos nós. O que é que Moisés deseja ensinar, uma vez que foi inspirado pelo Senhor a trazer essa história, os elementos dessa história? O que é que o Senhor deseja nos ensinar por meio de Moisés? A primeira coisa, irmãos, que esse texto nos ensina sobre essa guerra dos reinos, é que é preciso ensinar os nossos filhos, os filhos da aliança, sobre a importância da adoração. Desde pequenos nós precisamos ensinar os nossos filhos. Lembrando, o texto deixa claro que Caim e Abel sacrificavam ao Senhor. Abel de forma excelente, Caim de qualquer jeito, mas ambos foram ensinados sobre a adoração ao Senhor. Desde pequenos. É possível entender, irmãos, que Adão ele ensinou os seus filhos a respeito disso, mas uma pergunta precisa ser feita: onde Adão aprendeu a adorar o Senhor? E o que o texto deixa claro para todos nós, pelo menos por inferência, é que foi o próprio Senhor que ensinou a Adão como ele deveria ser adorado. O próprio Deus ensinou a Adão que ele deveria ser adorado por meio de sacrifícios, e Adão então ensina aos seus filhos a mesma coisa. Não há relato antes da queda sobre sacrifícios, porque para que tenha sacrifício é necessária a morte. Alguns discutem que talvez Adão já tenha sacrificado mesmo antes da queda, mas não há elementos para afirmar isso tão precisamente como a segunda hipótese, que após a queda, Deus então ensina a Adão como ele deveria sacrificar. E talvez alguém se pergunte, mas por que somente a oferta, o sacrifício de Abel foi aceito? É uma pergunta importantíssima, talvez uma das perguntas mais importantes desse texto. E quem responde, irmãos, é o autor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 11, verso de número 4, quando fala sobre os chamados heróis da fé, ele cita também Abel e diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim,
pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Perceba que o texto ele vai deixar bem claro que o sacrifício de Abel foi excelente, que o sacrifício de Abel, ele deu sobre Abel o testemunho dele ser alguém justo, e ele teve a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, deixando bem claro que, em contraponto, o sacrifício de Abel ele foi reprovado pelo Senhor, porque ele não foi visto de forma justa, não foi um sacrifício de alguém que busca agradar a Deus. Ao comentar esse texto, Calvino argumenta que somente o sacrifício de Abel foi oferecido pela fé. Somente o sacrifício dele foi oferecido por essa ênfase que é dado pela fé. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E pela fé era aquilo que Deus requeria do seu povo. Por isso o sacrifício de Abel foi o único aceito pelo Senhor. E não foi por causa do derramamento de sangue, né? Alguns tentam argumentar isso, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era um sacrifício de adoração, irmãos, não para remissão de pecados ou para aplacar a ira de Deus. O fato é que nós vemos claramente que o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel, primeiramente, eles eram condizentes com o ofício que eles tinham. Vejam, Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. E aí nós vemos a continuação do texto dizendo: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, ou seja, o fruto do seu trabalho. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim sua oferta não se agradou. Quando ele então é confrontado por Deus, dizendo, né, Deus viu que decaiu o semblante de Caim, ele é confrontado sobre a sua raiva, sobre a sua ira. Deus faz uma pergunta muito simples e muito didática: não é certo que se você proceder corretamente, você será aceito? Não é certo que se você oferecer um sacrifício digno de mim, do Senhor de toda a terra, se você oferecer um sacrifício pela fé, um sacrifício das suas primícias, não é claro, não é óbvio que você também será aceito? O Senhor não havia fechado a porta para Caim. Mas ao invés de corrigir a sua postura no próximo sacrifício, que é o que se espera daqueles que aprendem, né? Aprender com seus erros, Caim decide então fazer um ato ainda pior. Do que pior, o que era pior? Deixar de sacrificar corretamente a Deus ou afrontar a Deus indo de encontro a imago Dei? Porque, irmãos, Abel, assim como os outros homens criados, era imagem e semelhança de Deus. Por isso que tirar a vida de outra pessoa se é um motivo justo, e motivo justo, entendam, legítima defesa, momentos de guerra, há momentos onde a morte ela é aceita, mas uma morte injustificada é uma afronta direta ao nosso Deus, porque nós manchamos e vamos de encontro a imago Dei. O motivo, irmãos, do sacrifício de Caim ter sido rejeitado se encontra justamente nas cuidadosas instruções do narrador do tributo de Caim e Abel. O sacrifício de Abel foi um mero sacrifício, o sacrifício de Caim foi um mero sacrifício, enquanto o sacrifício de Abel foi das primícias do seu trabalho. Caim traz alguns frutos, e não há indicação de que sejam os primeiros frutos, não há indicação de que sejam os melhores frutos. Ele traz alguns frutos. Enquanto Abel, ele traz o melhor, ele traz as primícias. Possivelmente ele trouxe o seu primogênito, aquele mais gordo. O primogênito é aquele que é mais velho, é o animal que é maior. Possivelmente ele trouxe esse animal. E é um animal que normalmente outras pessoas não escolheriam, porque é um animal que já está pronto, já está grande, ele pode ser abatido para que se tire carne dele, para que se tire a pele, ele pode ser, inclusive se for fêmea, usado para procriar, para dar leite. Mas ele não está preocupado com isso, ele dá o melhor que ele tem. Caim, irmãos, ele peca então pela superficialidade. Ele parece religioso, ele parece que obedece à vontade do Senhor ao oferecer sacrifício, mas na verdade, irmãos, o seu coração não é totalmente dependente do Senhor, ele não é sincero, ele não é grato, porque quando ele escolhe qualquer fruto e não os melhores frutos, é como se ele dissesse que tinha medo de dar o melhor ao Senhor, porque poderia lhe faltar. E quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa?
Quantas vezes nós não ensinamos os nossos filhos a fazer a mesma coisa? Nós precisamos ensinar os nossos filhos, irmãos, sobre a importância da adoração, sobre a importância de separar aquilo que é melhor para o Senhor, de dedicar o melhor tempo, de dedicar a melhor disponibilidade, as melhores intenções, tudo de melhor dar ao Senhor. O fato é que nós temos dado muitas vezes as sobras do que nós temos ao Senhor, e os nossos filhos têm aprendido a fazer a mesma coisa. E dar as sobras, irmãos, não é adoração, é praticamente fazer uma obrigação. Eu tenho que dar alguma coisa ao Senhor, vou dar aqui qualquer coisa. Esse era o sentimento de Caim. Enquanto Abel entendia que estava diante do rei de toda a terra, Abel entendia que estava diante do Senhor do universo e que deveria dar ao Senhor do universo o melhor do que ele tinha, o melhor. Mas poderia faltar, ele daria o melhor, e Deus proveria então o necessário para ele, para a sua subsistência. Isso se chama, irmãos, adoração. Dentro da adoração está, claro, muito entrelaçado a dependência, a confiança do Senhor, saber que é Ele quem nos supre, é Ele quem nos dá. Por isso que quando recebemos aquilo que o Senhor tem nos dado, começa o mês, nós já separamos ali a melhor parte do nosso sustento, que é o dízimo, e nós já devolvemos essa parte ao Senhor. Por quê? Porque é o melhor que nós temos. Muitas vezes, quando nós temos aquele sentimento de dizer, mas o que sobrar aqui eu vou devolver ao Senhor, é o sentimento de Caim. Caim esperou ver o que sobraria para ele devolver ao Senhor. E sabe, esse mesmo sentimento de Caim vai estar presente já no Novo Testamento, quando nós vemos então que haviam transformado a casa do Senhor em covil de salteadores, em uma venda. Só para lembrar os irmãos, apesar do pouco tempo que já temos, mas só para lembrar os irmãos, a grande crítica de Jesus ele era muito simples: eram sacrificados animais ao Senhor. E você tinha duas opções de sacrifício: ou você criava o próprio animal com uma boa ração, com um bom cuidado para que ele não se machucasse, não tivesse nenhuma mancha, nenhuma marca, para que ele fosse bem robusto, você dava a melhor ração, ou você cuidava daquele animal para que quando fosse comparecer diante do Senhor, uma vez ao ano, você levasse um bom animal para o sacrifício. Você pegava aquele animal, você apresentava diante do sacerdote, o sacerdote dava o ok, aquele animal era certificado, ele estava então pronto para o sacrifício, você entregava então ao sacerdote esse sacrifício. O problema, irmãos, é que muitos sacerdotes, eles pegavam o animal bom que você havia dado e não sacrificava. Ele pegava um coxo, um cego, um péssimo animal e sacrificava aquele animal ao Senhor. E o dono jamais saberia. A outra opção que tinha era você simplesmente chegar lá no sacerdote e dizer: eu quero esse animal, eu vou pagar por esse animal para que ele seja sacrificado. O sacerdote então lhe mostrava o animal que já era certificado por ele. Talvez aquele animal que o seu irmão cuidou com tanto carinho, que deixou diante dele, ele usava aquele de amostra. E quando você pagava então por aquele animal que você achava que seria ele sacrificava no lugar daquele animal o coxo, o cego, o aleijado, qualquer animal que tivesse, e poupava aquele bom animal para ele mesmo. É esse ou não é esse o mesmo sentimento de Caim? O mesmo ato de Caim. Uma falsa adoração, uma falsa religiosidade. Bem, irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeito da importância da adoração. A segunda coisa é que nós precisamos ensinar aos nossos filhos sobre a inimizade entre as duas sementes. Moisés, ele retorna então à antítese da queda. Antítese da queda é o termo dado pela teologia aliancista reformada ao que é descrito ali no jardim. A antítese da queda é a inimizade que Deus mesmo pôs. Lembre, irmãos, o texto é muito claro, diz: porém inimizade. Quem está dizendo isso? O próprio Deus. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, referindo-se a Jesus. Quando ele diz então este quem? O descendente, que era Jesus Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, referindo-se aqui à humilhação e à exaltação de Cristo. Perceba que Moisés então retorna ao tema que ele já havia introduzido e diz o seguinte: essa é a consequência das duas descendências. Aqueles que se aliançam com Deus e aqueles que se aliançam com a serpente. E fica muito claro, irmãos, que Sete está aliançado
com Deus, enquanto Caim está aliançado com a serpente. E também podemos citar até o próprio Abel, que mesmo tendo vivido pouco, enquanto viveu, ele era aliançado com Deus. Não é à toa que ele oferece pela fé um sacrifício aceitável diante do Senhor. Caim, tal como seu pai, ele tenta ocultar do Senhor o que acabara de fazer, como se isso fosse possível, como se fosse possível Adão esconder de Deus que havia comido do fruto. Caim acha que pode esconder do Senhor que havia matado seu próprio irmão. Aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode, que tem conhecimento de todas as coisas. E claramente, assim como seu pai havia feito, ele está em aliança com a serpente. E não apenas está em aliança com a serpente, mas ele se levanta contra um justo, contra o seu próprio irmão, o seu irmão mais novo, e tira a própria vida do seu irmão. Como é temerário tirar a vida de alguém, pior ainda, tirar a vida do próprio irmão. É claro que Lameque faz ainda pior. Por quê? Porque Lameque não é apenas homicida, e ele faz questão de dizer, que matou por pouca coisa. Por exemplo, ele diz o seguinte: matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Veja o quão hediondos são esses crimes. Por quê? Porque eram crimes injustificados. Já imperava, possivelmente nos dias dele, o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Se alguém matou um ente querido meu, alguém poderia ir lá e matar um ente querido do outro. O fato é que ninguém foi morto. Lameque, ele foi ferido e resolveu matar alguém. Alguém pisou no seu pé e ele matou alguém. Mas por mais hediondo que sejam esses crimes, o ineditismo de Lameque não reside no homicídio. Por quê? Porque Caim já havia sido homicida. O ineditismo, ou seja, a ação inédita de Lameque, é a poligamia. É a primeira vez que nós temos registrado nas Escrituras alguém que se casou com mais de uma mulher. Perceba o quão obstinada era a descendência de Caim, como eles eram contumazes na prática do pecado. Lameque se alegra de matar pessoas, e não apenas isso, ele é casado com mais de uma mulher. A ideia de uma só carne não existe mais com Lameque, são várias carnes envolvidas aqui. Aqueles que eram portadores da imago Dei, a única descendência de Adão e Eva que restou, mas que são da serpente. Até o momento, a única descendência. Depois disso, então, será dado Sete como forma de aplacar a tristeza de Adão e Eva. Deus então concede um outro descendente para Adão e Eva, capítulo 4, 25. Quando nós vemos então que um outro da semente da mulher, porque até então só restou na terra, tirando Adão e Eva, descendentes da serpente, aliançados com a serpente. Deus então providencia a aliança da mulher, a semente da mulher, quando nós vemos Sete, e depois Sete tem um filho, e claramente nos diz que daí começou a invocar o nome do Senhor. Somente após Sete ter nascido, e após Sete ter um filho, é que se volta a invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque até então todos blasfemavam contra Deus, com exceção de Adão e Eva. A inimizade entre as duas sementes, irmãos. E não se enganem, nós temos pessoas que amam o Senhor, como temos pessoas que odeiam o Senhor. Nós temos pessoas que são filhos de Deus, e temos pessoas que são filhos dos homens. Nós temos pessoas que andam na luz e pessoas que andam nas trevas. A clara dicotomia que existe pós-queda. Não é à toa, irmãos, que na Escritura constantemente há esses dois povos que rivalizam entre si. Aqueles que são do reino das trevas, aqueles que são do reino da luz. Aqueles que são amigos de Deus, aqueles que são amigos do mundo. Não fica claro isso na Escritura? Sempre dois povos em tensão e em guerra. Isso começa quando, irmãos? Na queda, quando ele põe inimizade entre aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor. Dois povos, duas sementes em guerra, e estarão em guerra até a consumação dos séculos. Os eleitos e os não eleitos, os justos e os ímpios, os crentes e os descrentes. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, para que eles entendam que eles não podem entrar em aliança com a serpente.
eles devem entrar em aliança com a semente da mulher, que é Jesus Cristo, o descendente perfeito do Senhor. É interessante, né? Porque logo depois de falar sobre maldição, 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 Deus prefigura, Deus anuncia pela primeira vez o seu filho, falando inclusive da natureza terrena que ele teria, o descendente da mulher, deixando bem claro já que a encarnação aconteceria. Mas esse texto também nos ensina, irmãos, e nós caminharemos então para a conclusão, esse texto nos ensina não apenas sobre a importância da adoração, sobre a inimizade entre as duas sementes, o texto também nos ensina sobre a luta contra o pecado. E claramente aqui nós temos duas genealogias e posturas totalmente diferentes. Você vai ler a genealogia de Gênesis 5, você vai ler a genealogia de Caim em Gênesis 4, e você vai ver que é totalmente diferente até a forma como se retrata essas pessoas. E aí é interessante porque o próximo domingo, permitindo o Senhor, nós olharemos para Gênesis 5, olharemos a genealogia de Sete, mas é totalmente diferente como as duas genealogias existem e coexistem e o que acontece com cada uma delas. Os descendentes de Caim agem com rebeldia contra o Senhor. Os descendentes de Caim, eles vivem em total desobediência. Eles desobedecem o Senhor o tempo inteiro. Eles não estão na presença do Senhor, eles não são obedientes ao Senhor e eles não buscam adorar o Senhor. Basta você ver, irmãos. Se eu te perguntar o que é que você tem para dizer da genealogia de Caim, você vai lembrar isso. 2 mulheres, vários assassinatos, e é somente isso que você vai conseguir lembrar. Quando nós vamos para a genealogia de Sete, outras coisas nos vêm à mente. Por exemplo, sobre Enoque, né? E talvez alguém que leu Enoque aqui pensou que era aquele Enoque, não é o mesmo Enoque. Ou sobre Noé, que vem da genealogia de Sete, e tantos outros que viveram para a glória de Deus. Já os descendentes de Sete, desde Enos, eles invocam o nome do Senhor, e estão na sua presença, estão na presença do Senhor, e vivem em obediência. Percebam que claramente são duas genealogias e duas histórias. As duas sementes, como nós vemos lá em Gênesis 3, e em Gênesis 6, como nós já vimos, a descendência de Sete aponta para os filhos de Deus, enquanto a descendência de Caim aponta para as filhas dos homens. E aqui nós temos um outro pecado que surge, porque nós temos na mesma história o primeiro homicídio, depois nós temos os primeiros múltiplos homicídios, depois nós temos a primeira poligamia, os vários casamentos, e agora nós temos no capítulo 6 o primeiro jugo desigual da história. Pessoas crentes casando com descrentes. Pecado esse que é combatido pelo Senhor constantemente na sua palavra, que vai ser combatido, por exemplo, em Êxodo, em Deuteronômio capítulo 6, capítulo 7 em diante, dizendo claramente que se os filhos de Deus entrassem em aliança com as filhas da terra, ou as filhas de Deus entrassem em aliança com os filhos da terra, se casassem ou se dessem em casamento, Deus traria o peso sobre eles, e Juízes é um retrato muito claro disso. Por exemplo, qual é a grande desobediência de Sansão? E tantos outros que deixaram de obedecer a Deus para contrair núpcias, casamentos que não agradavam ao Senhor. Possivelmente, e talvez fique muito claro isso no desenrolar do texto, que Adão não instruiu corretamente os seus filhos sobre o que havia acontecido no jardim. Talvez eles até soubessem do que aconteceu. Talvez não, talvez por vergonha, Adão nunca contou exatamente o que havia acontecido. E o que nós vemos, irmãos, é que Caim também não instruiu seus filhos sobre o que aconteceu no campo. Porque certamente, se ele tivesse instruído corretamente os seus filhos, não haveriam assassinatos, mas Lameque faz questão de contar vantagem, dizendo: se Caim foi ruim, eu fui pior do que ele. Não deveria ser Deus a dizer a Caim, né? Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essas são palavras do Senhor para Caim, mas deveria ser Adão a dizer isso ao seu filho. Deveria ser Adão a chamar a Caim e dizer o seguinte: Caim, você tem pecado contra o Senhor. E o pecado está batendo a porta.
O seu desejo, Caim, será sempre contra ti, mas cumpre você dominá-lo. Cabe a nós, pais, dizer isso aos nossos filhos. Porque essa é uma verdade, infelizmente, uma verdade presente até o nosso último suspiro. Enquanto estivermos nessa terra, o pecado jaz à porta. Enquanto estivermos nessa terra, o desejo será contra nós mesmos. E nós precisamos dominar o desejo. Enquanto nós estivermos aqui, nós lutaremos contra o pecado. Alguém tem alguma dúvida disso? Nós lutamos contra o pecado, irmãos, desde que acordamos. E nós lutamos contra o pecado até o momento de dormir. Às vezes até sonhando a gente luta contra o pecado. Nós precisamos, irmãos, então deixar bem claro, não somente para nós mesmos, mas para os nossos filhos. Adão deveria ter ensinado, Adão deveria ter insistido que o sacrifício deveria ser apenas das primícias. Adão deveria ter insistido com Caim a respeito disso. E perceba que Deus foi gracioso com Caim. Ou não foi? Deus, ele põe uma marca para que Caim não possa ser maltratado, nem morto por ninguém. E o que é que Caim deveria ter ensinado então aos seus filhos? Que Deus é gracioso. Mas não foi isso que ele ensinou, que ele insistiu com seus filhos sobre as consequências do pecado. Porque o que nós vemos, irmãos, é que eles não temem a Deus. Em algum momento, e o texto não relata isso, Caim contou para Enoque o que havia acontecido com ele. Depois Enoque contou para Irade. Depois Irade contou para Meujael. Depois Meujael contou para Metusael. Depois Metusael contou para Lameque. Por quê? Porque Lameque conhecia a história. Quando no texto diz, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou, 7 vezes se tomará vingança de Caim. E lembra que essas são as palavras do Senhor. Aqueles que ferirem a Caim, 7 vezes se tomará por vingança. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Como é que Lameque sabia dessa história? Como é que Lameque sabia das palavras do Senhor em relação a 7 vezes tomará por vingança? Certamente porque em algum momento Caim contou para Enoque, Enoque contou para Irade, Irade contou para Meujael, Meujael contou para Metusael e Metusael contou para o seu filho Lameque. Mas por que Caim não contou como Deus foi gracioso com ele? Porque o tomar 7 vezes por vingança é seu enfoque. Eu vou colocar uma marca para que ninguém faça mal a Caim, e quem atentar contra ele pecará contra mim. Por que não há uma ênfase na graça de Deus? Por que Lameque não diz o seguinte: Deus foi gracioso com meu pai Caim, meu pai no sentido de ancestral, né? Com meu ancestral Caim, e eu também vou ser gracioso com aqueles que encontram comigo? Não. Ele mata um homem que o feriu, e ele mata alguém porque simplesmente pisou no seu pé. Imagina se a gente começasse a matar a gente porque pisou no pé da gente. Eu afirmo isso, irmãos, porque Gênesis 4, 24 é exatamente a repetição daquilo que Deus disse a Abel quando a Caim quando diz o seguinte: o Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Perceba que é a mesma expressão repetida por Lameque. Mas apesar disso, apesar da graça do Senhor com Caim, que não o exterminou, que não o fulminou da terra, porque ele era um homicida, e nem permitiu que ninguém atentasse contra ele, apesar disso, Lameque, ele não temia ao Senhor. Pelo contrário, ele era um zombador. Ele zomba de Deus ao matar 2 pessoas por motivos banais, e ele ainda se vangloria disso. Ele acha isso bonito. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, irmãos, sobre temer ao Senhor. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos sobre a importância de agradar ao Senhor e viver a obediência a Deus. Ninguém vai fazer isso por nós. E acredite, por mais que domingo após domingo eu repita isso no púlpito, por mais que domingo após domingo ou em outras programações da igreja isso seja repetido, não há ninguém que possa ensinar melhor que os seus filhos do que você mesmo. Você convive com ele todos os dias, você está com ele em todo momento. Qual lição é mais prática e mais incisiva?
aquela que eu digo aqui no púlpito da igreja ou aquela que você repete todos os dias da semana na sua casa? Por isso é necessário, irmãos, ensinar os nossos filhos a respeito dessas verdades, sobre a importância da adoração ao Senhor, sobre a inimizade que existe entre as serpentes. Nós não somos das sementes, nós não somos descendentes da serpente, nós somos descendentes da semente da mulher, que é Jesus Cristo, e sobre, irmãos, essa luta constante contra o pecado, entre agradar ao Senhor e desagradar ao Senhor, entre matar os desejos do nosso coração, lutar contra os desejos do nosso coração, ou dar vazão a esses desejos, deixar eles prosperarem na nossa vida. Uma constante luta, uma constante batalha contra o nosso coração e contra os ímpetos do nosso coração. Eu pergunto então, que aplicações nós podemos tirar do texto dessa manhã? A primeira delas é que nós precisamos entender que Deus, ele requer a nossa adoração. É algo que faz parte da nossa natureza, é como respirar. Nós devemos adorar a Deus como respiramos. Você lembra quando você aprendeu a respirar? A gente já nasceu respirando. É algo que é natural para nós. É diferente, por exemplo, aprender a andar de carro. Um dia você não sabia andar, um dia você aprendeu. Lembra das lições, né? Tinha que pisar na embreagem. Hoje muita gente até tem carro automático, mas tinha que pisar na embreagem, aquele negócio que era tão robótico, que depois se tornou tão natural. Essa analogia não é boa, porque em um momento você não sabia dirigir, você teve que aprender. Respirar, você nasceu respirando. Por isso que a adoração é como respiração. Faz parte de quem nós somos. Faz parte da imago Dei, de sermos imagem de Deus, e mais do que isso, de termos sido regenerados através do sacrifício de Cristo. Nós simplesmente adoramos, e adoramos porque faz parte da nossa natureza. Segunda coisa, nós precisamos entender que não devemos fazer aliança com este mundo, pois ele está em guerra contra Deus. Por que nós não fazemos acordos com esse mundo? Por que nós não abraçamos a ideologia desse mundo? Porque está em guerra contra Deus. E a gente perdeu um pouco dessa capacidade teológica de olhar para as questões do mundo e refletir sobre as questões do mundo. Se uma ideologia, por exemplo, é abortista, é óbvio que ela é contrária a Deus. Se uma ideologia ela é contra aquilo que foi instituído no jardim, que é homem e mulher, formar um casal, formar uma família e ter filhos, se nós somos contra isso, é claro que nós somos contra a Escritura. Não tem muita dúvida, não tem muito o que questionar. Se alguma coisa afronta a palavra de Deus, essa ideologia deve ser varrida e banida das nossas vidas. Não se engane, irmãos, nós estamos em guerra. Aqueles que odeiam o Senhor odiarão consequentemente o povo do Senhor. Não tem trégua, não tem bandeira branca não, é guerra. E nós precisamos entender de que lado nós estamos e assumir um lugar. Por isso nós não podemos fazer aliança com este mundo. Não podemos, porque outros antes de nós, quando tentaram fazer aliança com este mundo, se perderam do Senhor. E aí eu citei pelo menos Caim, citei aqui também Lameque, mas há muitas outras histórias bíblicas que deixam isso muito claro. Terceiro, nós precisamos entender que devemos ensinar isso aos nossos filhos. Sobre a adoração, sobre essa guerra que existe, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, para que eles estejam em aliança com o Senhor, vivam em santificação e lutem contra o pecado. Meus irmãos, nós estamos numa guerra, e vivendo na academia, né, aqueles que participam da academia, do dia a dia da academia, sabem muito bem do que eu estou falando. Nós estamos em uma guerra, e os nossos filhos, se não forem preparados, eles não têm a mínima chance. Porque é desproporcional o poderio que é usado do outro lado com aquilo que nós temos entregue nas mãos dos nossos filhos. É como James Orr, né, escrevendo sobre cosmovisão, vai dizer: nós estamos entregando aos nossos filhos espingardinhas de chumbo, enquanto o outro lado usa bala de canhão. É desproporcional. Aquilo que nós temos ensinado aos nossos filhos, a forma como nós temos preparado os nossos filhos para esse mundo, é desproporcional, irmãos. Não é à toa que boa parte daqueles que saem da igreja é na faixa etária do final da adolescência para o começo da juventude.
Nós precisamos, irmãos, ensinar aos nossos filhos sobre o Senhor, sobre as maravilhas que Ele fez, que foi o salmo que nós abrimos a liturgia de hoje, o Salmo 78. Em Juízes capítulo 2 diz o seguinte: levantou-se então uma geração, após a geração de Josué, que não conhecia o Senhor, não conhecia os poderosos feitos do Senhor, e eles passaram a adorar os ídolos dessa terra, de forma que a ira do Senhor veio sobre eles. A pergunta que eu faço é: nós vivemos assim, irmãos? Vivemos em adoração, vivemos em aliança com Deus, nós ensinamos os nossos filhos a respeito disso, ou vivemos de uma outra forma? Que o bom e eterno Deus, irmãos, nos ajude como povo da aliança a adorar o Senhor biblicamente, que Ele nos ajude, irmãos, a nos opor a este mundo, e que Ele nos ajude, acima de tudo, a ensinar os nossos filhos a importância de lutarem contra este mundo, lutarem contra o pecado e contra Satanás, os nossos três grandes inimigos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a termos famílias bíblicas, famílias que adoram, que obedecem ao Senhor. É difícil, demanda tempo, mas é necessário, senão os nossos filhos não terão a mínima chance, bem como os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Nós precisamos, irmãos, dedicar tempo para aquele projeto que é mais importante: criar filhos para a glória de Deus. Se você não criar filhos para a glória de Deus, você pode ser um profissional bem-sucedido, aparentemente. Você pode ser alguém muito conhecido de renome, mas terá falhado naquela que é a sua principal missão, daquela missão que é mais importante: criar filhos para a glória de Deus, multiplicar a glória de Deus nessa terra. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a vivermos para a sua glória, a fazermos tudo para a sua glória e a ensinar os nossos filhos a fazer a mesma coisa.